com a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu vou trazer aqui hoje é: aceita Jesus ou vai pro inferno? Pesado, hein? Mais um segundinho, estaremos de volta. Muito bem. Aceita Jesus ou vai para o inferno? Com esse discurso, eu tenho minhas dúvidas e às vezes eu pergunto: você já imaginou se o evangelho verdadeiro fosse propagado? Será que precisaríamos termos enriquecido as igrejas cristãs, sabendo que a igreja pura e verdadeira é aquela consagrada no coração do homem que crê em Jesus, no coração do homem que se tornou igreja de Deus, quando ele se torna membro do corpo de Cristo, unicamente pela fé, não por fazer parte de um partido religioso, uma igreja, uma denominação, uma congregação ou qualquer coisa assim? A pergunta: será mesmo que esse modelo, esse mecanismo de terem apresentado o evangelho, às vezes assustando, colocando medo nas pessoas, será isso mesmo? Teria sido mesmo essa a vontade do Espírito Santo de Deus, do Pai? Será que era essa a vontade de Jesus quando Jesus disse assim: eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas? Será que Jesus não errou? Ele poderia ter dito: não vos deixarei órfão, eu enviarei a Assembleia de Deus, a Deus é amor, eu enviarei a Igreja Cristã Maranata, eu enviarei a Igreja Católica, eu enviarei a Umbanda, eu enviarei a Mórmon, a Adventista. Não. Jesus não se enganou, pelo contrário, Jesus sabia que esses mecanismos religiosos, que por trás disso são máquinas de fazerem dinheiro, riquezas e propriedades e riquezas, tesouros aqui na terra, com certeza Jesus sabia que isso iria acontecer. Por isso é que Jesus adverte no livro de Mateus, né? Quando alguém vos disser, ou vos dizerem, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, no interior da casa, não deis crédito, porque surgirão falsos profetas. Então, de uma coisa nós entendemos, que cada religião cristã tem um falso profeta por trás disso. Não importa se ele viveu 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas ele morre, logo outro falso profeta substitui ele e o mecanismo não para, ele continua. Então vamos lá. Nós vamos compreender isso quando é escrita uma carta aos Hebreus. E nós vamos entender como seria o modelo justo, genuíno, puro do evangelho eterno, único e verdadeiro, não os modelos de evangelhos pregados nas igrejas, que bem sabemos que cada modelo de evangelho pregado nas igrejas, um contende com o outro, um contrapõe o outro, contrapõe o outro. Então, teria que escolher de 36 mil igrejas, denominações, com doutrinas diferentes, você teria que adivinhar, hein? Você teria que fazer assim para adivinhar qual igreja dessa teria o evangelho verdadeiro. Aí você teria que apelar para isso, olha. Minha mãe mandou dizer para mim escolher essa daqui. Opa, que tal? Seria essa a igreja verdadeira, não seria? Não, 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 não. A igreja verdadeira, ela está sobre o único domínio do eterno. Não há dúvida sobre isso. Então, quando
ele usando Pedro, ele diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Você percebe que os discípulos de Jesus seguiram a linha do Eterno, que era deixar Deus escolher o homem, para que o homem fosse a morada do Eterno. É Deus tabernaculando com o homem, comungando com o homem, e estabelecendo na mente, no entendimento do homem, estabelecendo o seu trono de juízos, seus conselhos, até suas correções, seus consolos, como o Espírito Consolador. Mas isso não aconteceu. Então é muito comum nós vermos hoje, por exemplo, que uma pessoa diz assim: olha, eu sigo a Jesus e eu pratico o evangelho de Jesus. Aí quando você vai conhecer a doutrina daquela igreja, você vai perceber que aquele evangelho não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Você vai ver que é um evangelho viciado, premodado pelos líderes ou por uma liderança, através de visagens, visões, revelagens e revelações. E daí eles vão montando o seu kit de salvação, e as pessoas vão dizer: olha, eu estou aqui. Mas quando aquela pessoa aborrece com aquela igreja e vai para uma outra, imagine a mudança de uma pessoa que é praticante do modelo de evangelho dos adventistas, ou da Cristã do Brasil, e ele vai para o modelo de evangelho da Igreja Cristã Maranata. Olha que confusão dos diabos. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas olha que confusão dos diabos. Você pega o evangelho pregado dentro da Igreja Cristã Maranata, você pega o evangelho pregado dentro da Igreja Católica, você pega o evangelho pregado da Igreja Cristã no Brasil e o evangelho pregado dentro da Universal e o evangelho pregado dentro da Adventista, os Mórmons e daí 36 mil igrejas, denominações, aí você vai perceber que um evangelho desse não bate com o outro. Deu para entender? Então, nós vamos compreender uma carta aqui aos Hebreus e nós vamos entender um pouquinho como seria o evangelho passado de pessoa para pessoa, onde não haveria por trás dessa informação desse evangelho, onde não se tornasse isso fonte de lucro para alguém, para um pregador, para um líder religioso, para um locutor, para uma pessoa que está dando informação, por exemplo. Imagine eu fazer aqui desses vídeos, quando eu trato do evangelho verdadeiro, imagina eu fazer disso uma fonte de lucro para mim. Usar as escrituras, usar Deus, usar o Espírito Santo, usar o nome de Jesus, porque eu bem sei que as pessoas se fragilizam, até se desarmam para ouvir sobre isso. Imagina eu fazer disso fonte de lucro. De uma maneira ou de outra, lá na frente, eu estaria corrompendo o evangelho verdadeiro e ensinando um novo evangelho. No entanto, isso que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar dentro das escrituras e você não terá como me acusar de que estarei errado disso. É só você pegar as escrituras que você vai ver que o que eu tenho dito no tocante ao evangelho verdadeiro, uma que eu não lucro, não tiro frutos com isso, a não ser entre eu e Deus, a minha comunhão com Deus. E também você pode conferir com as escrituras e ver o que eu estou dizendo não é mentira, é verdade, porque a igreja verdadeira é você é a igreja, bem diferente dos evangelhos pregados, de que você tem que ir à igreja. O evangelho que eu tenho anunciado é que Deus é quem procura o homem. O evangelho que se pregam dentro das religiões é que você deve procurar Deus nas igrejas. E o evangelho que eu prego é que Jesus é a fonte das águas vivas, e quem bebe dele nunca mais terá sede. O evangelho que as igrejas e religiões cristãs pregam é que você tem que estar com sede constantemente para ir no beber das mensagens, como se você estivesse bebendo a água da vida, e na verdade está continuando com sede, porque se torna um dependente da pregação do seu pregador. Deu para entender? Então nós vamos ver aqui como seria o evangelho verdadeiro, ele sendo levado ao conhecimento de outros, sem que haja um interesse material por trás disso. Aí você vai compreender muito bem. Ou que eu viesse a construir um patrimônio religioso em torno do que eu digo,
Mas fazer tudo isso em nome de Deus, onde nós vivemos grandes momentos, inclusive na abertura desse vídeo aqui, não sei se você percebeu, tem vários templos, megas templos, riquíssimos, construídos, e eu escrevi assim em cima, no título, tanta mentira para isso, tanto engano para isso, tá lá na abertura do vídeo, lá não é engano, tá? Mentira, tanta mentiras para isso, quer dizer, que apontando para a construção dos megas templos, para uma igreja ter 4, 5, 10, 15 mil, 20 mil, 120 mil templos sobre toda a terra, em um mundo de miséria, de fome, de doenças, de pessoas que não podem se tratar, de pessoas que não têm dinheiro para fazer seus exames, de pessoas que estão perdendo suas aposentadorias, porque não tem dinheiro para fazer os exames quando o INSS convoca essas pessoas para a perícia. Não é verdade? Quantas pessoas estão perdendo aí suas aposentadorias e benefícios porque os exames são caríssimos? Imagine que provavelmente uma pessoa que tem uma lesão de medula, por exemplo, que sofre muito, ele vai gastar em torno de advogado uns R$3.000, 2 a 3 mil reais, e vai gastar de exame uns 2 a 2.500 reais. E se a pessoa não tem dinheiro, o que acontece com ela? Para pagar os exames requerido pelo INSS e também, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, que geralmente uma causa dessa é entre 2 a 2.500, 3 mil reais, ou até muito mais que isso. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela vai padecer, ela vai sofrer, porque ela só tem que provar a sua lesão na medula, ou muitas doenças que você não consegue ver a olho nu, por exemplo. Então, como é que essa pessoa vai provar que ela tem problemas seríssimos? Se não através de exames. Quantas pessoas? Não seria bom essas igrejas fazerem isso? Vender esses bancos, esses púlpitos aí, e oferecer a essas pessoas exames, né? Para que elas não percam suas aposentadorias, que vão passar necessidade. Muitos desses vão passar fome. Muitos desses vão ter dificuldades. Imagine pessoas que pagam aluguel. Imagine uma pessoa que é pai de família, que depende de uma aposentadoria do INSS, e é doente, não tem condições nenhuma de trabalhar, e vai no médico do INSS, o INSS simplesmente vai e diz assim, olha, vamos aqui acabar, você não tem mais direito de se aposentar, você volta para o seu emprego. E essa pessoa não tem condições, porque quem vai dar o emprego a uma pessoa dessa? Porque qual uma empresa vai contratar alguém que tem uma lesão de medula? Primeiro o INSS suspende a aposentadoria ou os benefícios, a pessoa não tem dinheiro para fazer exame, ela vai padecer, vai destruir, vai passar necessidade dos filhos, necessidade com a esposa, vai entrar em atrito com a esposa. Se paga aluguel, ele vai perder o aluguel. Se ele paga um carro, ele vai perder o carro dele. Você está entendendo quantas pessoas precisam? E essas igrejas, tudo que ela quer é transformar o dinheiro dessas pessoas em patrimônio religioso, com essa conversa de que não aceita Jesus, mas aonde? Na minha igreja, na minha casa religiosa. Vem, segue-me, é o vinde e escutai, não é o ide e anunciai, que o ide e anunciai é notícia. Vinde e escutai a minha pregação, aí você é um seguidor daquele guru religioso ali que muitos já seguem a ele, se dobram a ele, e desconhecendo o verdadeiro evangelho. Mas vamos parar um pouquinho aqui, vamos procurar aqui no livro de Hebreus, ok? Nós vamos entender bem, no livro de Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 7, correto? Vamos lá, vamos tentar aqui compreender isso. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Isso aqui é uma carta aos Hebreus, mostrando que a aliança que foi feita com os filhos de Israel era uma aliança que, diante da nova aliança estabelecida por Deus através de Jesus, aquela já era, aquela acabou. E a nova aliança estabelecida no momento do Novo Testamento, que se dá na morte, na crucificação do Senhor Jesus, melhor dizer, na morte ali na cruz, estabelece-se uma nova aliança. Uma pergunta: por que algumas denominações cristãs
ainda insistem em fazer uma junção entre nova e velha aliança. Nós somos igrejas cristãs, mas as nossas práticas são totalmente judaicas. Como assim, Paulo? Vamos lá. A maioria de igrejas cristãs tem rituais, que esses rituais são rituais disfarçados de cristianismo. Mas, na verdade, são rituais totalmente judaicos, dos filhos de Israel. É a aliança de Moisés com os filhos de Israel, não a aliança de Jesus, dada por Deus, para que abrangesse a todo aquele que crê. Deu para entender? Então nós vamos encontrar aqui, dentro dessas igrejas, o púlpito, por exemplo, o altar, é chamado de altar. Aquilo ali é uma maneira disfarçada do judaísmo, dos filhos de Israel, do culto levítico. O próprio pregador, quando ele faz aquela oração por todos, Deus, nesta hora eu peço pelos teus filhos, ele se colocando como sumo sacerdote de todos que estão ali. Isso é uma prática judaica disfarçada. Porque na verdade é o seguinte, a nossa comunhão com Deus, que Deus estabeleceu, o altar é em nossos corações, que é morada do Altíssimo, como diz Paulo, né? Não sabeis vós que sois morada do Altíssimo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, é uma maneira de enganar as pessoas. O aceita Jesus, na verdade, nesse sentido cristão religioso, aceita a minha igreja, o pacote religioso da minha igreja. Ou não é? Ou poderá alguém que seguidor de Jesus ser um frequentador de uma igreja dessa e não ter que abraçar toda a mentirada de uma igreja dessa, das doutrinas e das crenças do líder da igreja, do dono da igreja? É quase não, é impossível. Porque de uma maneira ou de outra você ficará pouco tempo lá dentro. Ou você se converte a ele e às igrejas dele, as crenças deles, ou eles vão te tirar da igreja de maneira de desdenho, isolamento, indiretas, pregações tendenciosas, e você vai ter que terminar uma hora e você vai ter que sair. Então vamos lá. Por exemplo, igrejas que apresentam crianças, pegam crianças, né? Vamos apresentar aqui a Deus, faz aquele ritual. Ele como sacerdote, é o que ora por todo mundo, né? Deus operando, Deus agora através desse sacerdote. Jesus não, é dele. Jesus é o mediador. Se você ler até o contexto aqui todinho desse capítulo 8 do livro de Hebreus, você vai ver quem Deus colocou como mediador. E Deus que é o nosso sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. Aí faz aquele ritual, é o ritual judaico. Aquele ritual levítico, na verdade. Eles faziam isso em Jerusalém, até no nascimento de Jesus. A família de Jesus, Maria e José e os irmãos ali, eles viveram esse ritual. João Batista, o pai de João Batista, viveu esse ritual. Até que Jesus cresce, João Batista cresce, e dá um chute nessa lambança e diz, não. Agora eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí aquela lambança religiosa ali acabou. E as igrejas cristãs, elas mantêm nesses rituais. Rituais de invocar Deus através de cântico, que é mexer com o emocional do homem, é a prática de culto divino terreno. Para mexer no emocional do homem, para que o homem pense que ali ele está tendo contato com Deus. Ele está tendo um estado de espírito, um estado emocional. Mas, na verdade, não é a verdadeira comunhão, porque a verdadeira comunhão com Deus, ela só pode vir através da verdade, não da mentira, não do engano. Não daquilo que não existe, não daquilo que que não deveria existir. Então, vamos lá. Está aqui, olha. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar dar a outra. Para vocês, hein, igrejas? Se você acha que você deve viver as práticas da antiga aliança, hein? Não sei por que você ainda insiste em falar de Jesus. Verso 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ok? Preste atenção, vamos lá. Não será
como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Isso aqui, bem nesse texto aqui, é aquela menção que quando mataram Estevão, Estevão disse assim, que Deus abandonou os filhos de Israel aos exércitos celestiais, a demônios, lá quando eles fizeram o bezerro de ouro. Então, Deus ali já os abandonou, por isso que toda mentirada dos filhos de Israel até hoje aí se perpetua em Israel e também se perpetua nas igrejas cristãs que dizem ser judeus e não são, mas nós sabemos de que são sinagogas, não é isso? Então vamos lá. Não será como a aliança que fiz com os filhos que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, tirá-los do Egito. No verso 10 diz assim, vamos lá no verso 10, um segundinho, deixa eu abrir mais aqui um pouco. Ok. Esta é a aliança que a farei... Opa, não, é o verso 10 ainda. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu Deus, meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Que coisa maravilhosa. Prestem atenção aqui. Nós vivemos esse momento glorioso, que esse evangelho puro e verdadeiro, ele foi pregado em Israel e foi se expandindo através dos territórios, nações, através da história, do tempo e chegou até nós, o conhecimento. Muito bem, nós sabemos de que Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Então, essa proposta de Deus com Israel, usando a Jesus, ela se estendeu a todos aqueles que o Senhor chamar. E eu me considero um desses chamados por Deus, escolhido por Deus. E eu passei a crer em Jesus. E quando eu criei em Jesus, eu passei a fazer parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo. Mas o impressionante é que esta frase aqui, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. As igrejas, e nesse verso 10 aqui, que Deus porá as palavras dele no coração, no entendimento do homem, as igrejas desconhecem isso. As religiões cristãs desconhecem isso. Tem igreja que até hoje no Brasil que vai evangelizar em Israel. Hã? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que no Brasil, no país chamado Brasil, cola essa evangelização? Você acha mesmo que no Brasil alguém nunca ouviu falar de Jesus? Você acha mesmo que no Brasil, exceto algumas tribos indígenas, que eu tenho dúvida, então eu não vou falar por eles não, tenho dúvidas, mas vamos falar, no Brasil, você acha mesmo que alguma igreja pode evangelizar dentro do Brasil? Olha, o Brasil praticamente é um país cristão. E quem não é cristão no Brasil é ateu. E ateu já foi cristão, geralmente foi religioso. Dificilmente um ateu que não foi um religioso. Ou pessoas de outras religiões. Você acha mesmo que tem alguém no Brasil, adulto, adulto não, criança, desde aquela criança que hoje já abre a internet, que já assiste uma televisão. Você acha mesmo que no Brasil alguma igreja sai para evangelizar de verdade? Evangelizar quem, cara pálida?
pregar para convertido, cara pálida. Na verdade é o seguinte, a função, no Brasil, por exemplo, no Brasil, a função de ir de anunciar, ela já está cumprida. O que pode acontecer é isso aqui que está escrito, olha, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, quando igrejas cristãs saem para evangelizar, elas não saem para evangelizar. Elas saem para criarem seguidores, fazerem adeptos, disputar clientes das outras religiões. Porque é impossível uma igreja converter alguém ao verdadeiro evangelho. Ela vai convencer alguém a seguir o evangelho da igreja dela, cujo está na cabeça do líder. O fruto é o ventre do líder. Deu para entender? Agora, Paulo, como poderia Deus se dar a conhecer ao homem sem que eu não pegue ele pelo braço e leve para a igreja? É simples. Lembra quando Saulo, quando ele consentiu na morte do primeiro homem cristão, seguidor de Jesus, que não tinha igreja evangélica e nem igreja cristã, ele seguia a Cristo, é conhecido como o primeiro mártir da igreja. As escrituras dizem que Saulo estava lá consentindo no apedrejamento da morte de Estevão, que denunciava isso que também até hoje eu denuncio, que é o sistema religioso. Então Saulo, quando sai dali e faz sua carreira em perseguir, prender cristãos, prender pessoas que seguiam Jesus, na verdade é isso, Jesus se revela a Saulo, sem ninguém. Saulo, Saulo, por que me persegue? Esta marca de Deus de evangelizar o homem é antiga. E será eternamente, até quando ele quiser ser assim. Eu tenho a obrigação de dizer ao homem que Deus existe, que Jesus existe e é o Salvador. Essa é a minha obrigação. Mas a parte que não me cabe é essa parte de se dar a conhecer, que é a parte que cabe a Deus. Então, quando igrejas já falaram de Jesus para o Brasil inteiro, e a televisão já todo dia, toda hora, fala sobre Jesus, elas não estão ali para evangelizar. Muito bem, anunciar, seu José das Quincas, lá no canto onde o vento faz a curva, assim, televisão, ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador, e é o mediador, aquele que liga Deus ao homem. Aí o Deus eterno se dá a conhecer a esse São José das Quantas, e ele passa a crer em Jesus. Você acha que as igrejas cristãs estão satisfeitas com isso? Não. Ela quer fazer de São José das Quantas um prisioneiro religioso da igreja dele. É isso aí. E é nisso que Jesus bate de frente até hoje. Jesus, por exemplo, diz, olha, a ninguém na terra chamar de pai, que é pastor ou padre, ou pai de santo ou papa. Porque só há um vosso pai, que é Deus que está no céu. A nenhum de vós tenhais como chefe, porque só há um, o Cristo de Deus vivo. Então, quer dizer, as pessoas têm muitos chefes, muitos pastores, muitos líderes. No entanto, tudo que Deus quer é que você só tenha Jesus como teu único pastor, que é o que deu a vida por você na cruz. E é ele que as ovelhas devem ouvir e segui-lo. Então, isso que está escrito aqui nas Escrituras, com a carta aos Hebreus, e que alcança o nosso coração Ele, Deus, se dará a conhecer. Ele, Deus, porá as palavras dele no entendimento do homem, no coração do homem, para que o homem possa dizer, agora eu tenho um mediador que é Jesus. Eu ouço a voz do Pai através do Filho mediando. Deus se deu a conhecer. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se Deus se der a conhecer a um homem, a uma mulher, a uma criança, dentro de uma igreja, é para tirar ele dela. É para que ele ouça sai dela, povo meu. Não tomeis parte nos seus pecados. Quais os pecados
que se refere. Essas doutrinas que são criadas, que são doutrinas que não foram criadas por Jesus, não foram ditas por Jesus, nem orientadas por Jesus e nem praticadas pelos seus discípulos. É disso. Então, sai dela, povo meu, é uma advertência para que você não absorva isso como vida espiritual. Então, quando Deus se dar a conhecer alguém dentro de uma igreja, é para dizer para ele, sai dela, povo meu. Porque todas essas crenças de todas as igrejas cristãs, ela é oriunda de uma gravidez da Igreja Católica, que gerou as igrejas, suas filhas evangélicas, com modelo de culto, modelo de sacerdote, modelo de cânticos, modelo de prática de culto divino na terra, o culto centrismo, culto igreja como casa de Deus, e na verdade casa de Deus é o coração do homem, não denominação, para que você não precise buscar Deus, você só precisa acreditar que Jesus disse que o Pai é quem te procura e habita no teu coração. Então, nós estamos vivendo um momento glorioso. Então, quando isso aqui no verso 11 diz assim, olha, ninguém mais ensinará o seu próximo nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor. Então, essa conversa fiada das igrejas, está aqui pregando o evangelho, toda noite aqui pregando o evangelho, é pura conversa fiada. Eles estão ali alimentando a crença dos seus adeptos. Porque não é pregar o evangelho. Eles já pregaram o evangelho, pronto. Digamos que ele tivesse pregado o evangelho, não verdadeiro, mas anunciou sobre Jesus, falou sobre Jesus. Daí para frente não cabe mais ao homem aliciar seguidores após suas doutrinas e suas igrejas. Essa é a grande diferença. Você pode pegar uma pessoa que ouviu falar de Jesus. Você foi lá e falou de Jesus para ela. Aí essa pessoa vai para uma prisão lá na Coreia do Norte. Ou vai morar lá dentro do meio do mato, isolado de todos e de todos. Você sabe o que pode acontecer com essa pessoa? Se você conseguir alcançar ela daqui a 10, 15 anos, ver conversar, você vai perguntar para ela, me responde uma coisa. Há 15 anos atrás, eu falei que Jesus era o mediador entre Deus e o homem, e era o salvador daquele que crê. E ele morreu, deu a vida, para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Me fala de uma coisa, você lembrou disso? A probabilidade de um homem desse, se ele for um prisioneiro em uma das prisões da Coreia do Norte, e se ele for se isolar no meio do mato, ou, eu vou falar de uma vida simples, você tem uma vida comum dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu pus no meu coração, acreditei, criei, e daquele dia para cá, nunca mais eu perdi um contato com Deus eterno. Deus habita no meu coração através desse Jesus maravilhoso que você falou para mim e eu acreditei nele. É isso que vai acontecer. Então não depende da igreja, não depende do homem, não depende de pregador, não depende de pregação do homem nenhuma. Essas pregações elas podem ser legais. Pode até ter um senso de moralidade, pode, porque tem muitas coisas que eles falam de ordem social que é muito bom para o comportamento do homem. Mas ele não assume isso. Essas pregações, eles têm como prática de culto divino mesmo. Espiritualiza o pastor, espiritualiza o altar, espiritualiza os cantos, espiritualiza banco, espiritualiza a Bíblia. Eles mudam a verdade. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Mesmo em cidades grandes, cercados de milhares de igrejas, como São Paulo, por exemplo, tem pessoas que viraram até ateu, nem creem em nada mais. Com tanta igreja. Então, não é a quantidade de igreja, não são as pregações das igrejas que torna a pessoa mais ligada a Deus. Não é verdade isso. É tudo um jogo de ilusão. É uma fantasia religiosa isso. Porque, na verdade, a verdadeira comunhão com Deus só se dá através do Espírito Santo do Pai. É você e Deus. Não é você e o pastor, depois Deus. Não é triangular. É vertical a coisa, não é... a coisa é vertical, é Deus e você. É Deus tabernaculando com o homem, comungando com o homem, direto com a mediação de Jesus, não com a mediação de uma religião, de uma igreja. Então, se você mora em um lugar distante, você estiver me ouvindo o que eu estou dizendo, e você tem dificuldades, imagine você ser do Candomblé, né? Aí você mora lá numa cidade bem pequenininha, mas você faz parte do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, qualquer tipo de religião, e você está me ouvindo agora nesse momento, você não precisa de uma igreja evangélica para se tornar um cristão.
Você não precisa desses gurus religiosos, porque você só vai trocar o pai de santo da tua igreja pelo pai pastor, ou pai papa, ou pai qualquer outro. Agora, se você entender o que eu estou dizendo, se você compreender o que eu estou dizendo, você pode invocar a Deus e agora você tem a Jesus como seu único pastor, aquele que deu a vida por você. E é o mediador entre Deus e você. E isso te levará até a tua velhice, até a tua solidão, até a tua... Quando você estiver velhinho, até morando em um asilo, uma casinha sozinho, que não tiver mais parente, às vezes os filhos vão embora, a casa, você viveu uma vida sozinha, você vai dizer assim, eu estou entendendo o que esse rapaz está dizendo. Então você não vai te faltar o consolo do Espírito Santo de Deus. Não vai te faltar a comunhão do Pai sobre a tua vida. Porque você tem agora a mediação através do Filho, que é Jesus. Essa é a diferença. Deus se dando a conhecer o homem assim. Porque, olha, muitos homens e mulheres nessas igrejas, a maioria deles, nas grandes capitais, vão morrer sozinhos, sem igreja, sem pastor, sem irmão de igreja, vão morar em asilos. Porque essas igrejas não se interessam com... Um velho, dois velhinhos, ainda vai. Imagine eu com lesão de medula e sofrendo como eu sofro com dores de medula. Imagine eu dentro de uma igreja evangélica com 98 anos, hein? Qual a igreja que tem paciência comigo? Hã? É isso aí. O que eu estou dizendo para você é que isso vai te levar até a velhice. Até o último dia, o teu último respiro em cima de uma cama. Você nunca estará verdadeiramente só. Até nos momentos mais difíceis e impossíveis, você vai sentir a presença do Deus glorioso, do Deus eterno, no teu coração. Aí você vai entender isso aí, que coisa maravilhosa. Eu não estou abandonado, Deus não me abandonou. Olha, será até uma troca de certos valores, porque os valores religiosos na velhice ou de uma doença em cima de uma cama, ele mata você na unha, de tristeza, de saudade, de solidão, de lembrança, essas lembranças religiosas. Lembra quando Davi, no Salmo 42, minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu lembro dos meus companheiros subindo em procissão até Jerusalém, aqui era chamado de casa do Senhor, é depressão. Muitas das pessoas, quando chegaram na velhice, evangélicos e pastores, vão viver uma vida de depressão, pura depressão. Porque a depressão, ela vem, hein? Não tenha dúvida. Na velhice é solidão, não, é depressão mesmo. Por quê? Porque toda essa fantasia, ela só dá nesse período. Por isso que a maioria das pessoas só vive essa fantasia religiosa no meio do culto. Que quando sai para a vida real, para segunda-feira, para dia de branco, volta tudo como antes. É assim a vida. A vida é real. Agora, o que eu estou tentando anunciar para você é que você pode ter o evangelho puro e verdadeiro no seu coração, não por intermédio de mim ou de outro alguém, porque isso não vai saciar a tua sede. Olha, o que eu estou te dizendo aqui agora não sacia a sede de ninguém. Mas se você entender o que eu estou dizendo, tomar da água da vida, e essa água da vida já está no teu coração, aí sim, fará de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí você não precisará mais nem me ouvir mais a ninguém. Porque agora você se liberta. Você agora segue a Jesus. Você agora só tem a Jesus como seu mediador. Isso não é maravilhoso? Então é isso que eu estou te dizendo. Dias virão. E esse momento no Brasil já vivemos. Que o homem não precisará dizer ao outro: aceita o Senhor, ou vai para o inferno. Aceita Jesus, ou vai para o inferno. Não. Ele mesmo se dará a conhecer como ele fez com Abraão, se revelou a Abraão, sem igrejas evangélicas, católicas, espíritas e mormons e umbanda, sem nada disso. Se revelou a José ainda em Canaã, se revelou a Moisés. Moisés era pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas. Olha que Deus glorioso. Deus se revelou ali a Gideão, ele malhando trigo no lagar. É esse o Deus que eu estou falando para você. É o Deus independente. É o Deus que ama e quer se aproximar de um coração quebrantado, um coração que se arrepende. Um coração que pede perdão a Deus. Não! Deus não está vinculado a que os outros pensem ou deixem de pensar sobre você, não. Deus quer dialogar direto com você. É Ele quem te justifica. Você já pensou? Se eu justificasse alguém aqui pela internet, ou alguém pudesse me justificar, não vai. É eu e Deus. A minha vida, o evangelho entre eu e Deus, não pode haver interferência do homem, de jeito nenhum.
E é o que eu estou tentando aqui dizer para você, para que você viva no seu coração esse evangelho maravilhoso. É o evangelho que você pode amanhã dizer assim, olha, ninguém mais considerará, mais ensinará ao seu próximo e ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica, católica, espírita, mas se você entendeu que Deus está falando com você, você pode ter certeza, Ele quer te libertar de todas as crenças da que a sua igreja impôs sobre o seu entendimento, sobre o teu coração, sobre a tua mente, porque Ele está dizendo para você, sai dela, filho meu, sai dela, povo meu, não tomeis parte nos seus pecados, para que você possa viver verdadeiramente o sai dela, povo meu. Você possa dizer assim, eu sigo unicamente a Jesus, só Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só assim, você nunca mais terá sede e nunca mais terá fome de ter que se alimentar do que sai da boca de líder religioso ou qualquer outro, que seja de mim ou de outro. Você nunca mais precisará disso. Um abraço então, com a paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.